Bem, pessoal, vamos começar a fazer a nossa primeira programação, né? Bem, aqui, nós sabemos, vamos fazer um pequeno código para imprimir os números de 0 a 9, tá? Nós sabemos atribuir variáveis, né, a números. Nós sabemos imprimir, né? Por exemplo, aqui eu atribuí o número 0 à letra a variável A. A gente sabe imprimir, né? Colocando print A, que a gente imprimir o que tiver dentro dos parênteses. Agora a gente vai fazer um pequeno programa para imprimir os números de 0 a 9, tá? Para isso a gente vai utilizar umas instruções de loop, né? Fazer uma volta, digamos assim, né? Vou começar aqui a célula, atribuindo aqui o valor 0 à variável A. Agora a gente vai fazer um loop, ou seja, vamos fazer uma instrução para o Python fazer uma coisa repetidas vezes, com repetição. Vamos utilizar agora, nesse momento aqui, essa instrução while, que significa enquanto, né? Então eu vou dizer ao Python uma coisa, ele vai executar essa coisa enquanto uma outra coisa for verdade. Tá? Enquanto uma outra coisa for verdade, ele vai executar repetidas vezes instruções que eu vou passar para ele. Ó. Então eu vou dizer o seguinte, ó, enquanto A for menor do que 10, no caso A agora é 0, né? Enquanto A for menor do que 10, ele vai executar umas instruções. Então, eu coloco esses dois pontinhos assim para dizer a ele, ó, execute o bloco seguinte. Então, enquanto o A for menor do que 10, execute o bloco seguinte. Então, o bloco de código seguinte ele fica embaixo do while e fica deslocado para a direita. Um pouco, né? 4 caracteres deslocados para a direita. Nesse caso aqui, 4 caracteres. Então, a gente vai executar um bloco de código agora aqui que eu vou imprimir, print, a variável A. A primeira linha do bloco. A segunda linha do bloco eu vou mudar a variável A, o valor da variável A. Na realidade eu vou redefinir, né? A gente sabe que não pode mudar, mas é redefinir a variável A. Então a variável A ela vai ser igual a um novo número. Ela vai ser igual ao número do A anterior, né, que a gente diz A também, mais um. Então a leitura é o seguinte aqui dessa linha de código aqui, ó. Um novo valor para o A será igual ao valor atual do A mais um. Então o Python entende isso aí. Eu estou dizendo a ele que a variável A, o novo valor dela será o antigo mais um. Então eu terminei aqui o nosso programa. Como é que funciona esse programa? Eu atribuo o valor 0 à variável A e digo ao Python, enquanto esse A for menor do que 10, execute o seguinte bloco. Então ele vai executar repetidas vezes esse bloco. Então o bloco ele tem o print A, vai printar o A na tela, depois ele vai atribuir um novo valor para o A, que vai ser qual? Vai ser o valor anterior mais um. Com isso o próximo valor vai ser 1, aí ele volta para executar de novo todo o bloco. Ele testa o bloco aqui no while, ele testa o bloco não, testa a variável A aqui no while, que o A vai estar 1, né? Ah, 1 é menor do que 10? Execute. Aí ele já print e volta e atribui o novo valor para o A, que vai ser, o novo valor será o valor atual mais 1, que o atual será 1 mais 1, 2. Aí o A fica sendo 2 e assim por diante. Ele vai executar isso aqui e vai printar do número 9, do 0 até o número 9. Pronto, apertei aqui o play e está feito aqui, do 0 até o número 9. Quando o A for 9, né, ele vem aqui, o próximo número será 10, então 10 é igual a 9 mais 1, né? Assim, ele será 10, porque o novo número será 9 mais 1, dá 10, ele volta para fazer o teste. Enquanto o A for menor do que 10, opa, o A é 10, então enquanto isso não vai ser mais verdade, porque o A não vai ser menor do que 10, vai ser igual, então ele para. Então ele sai desse bloco aqui e continua depois do bloco. Ele continua aqui numa linha que não existe, né? A gente pode até colocar aqui, ó, vou colocar um print bem aqui no final, colocando assim, fim. Ele executa ele imprime as 9 linhas, depois do bloco, né, fora do bloco, e aqui alinhado com o W aqui do while, né, ele já está fora do bloco, aí ele
coloca a palavra fim aqui, né? Ó, a palavra fim. Ele vai executando aqui dentro desse bloco aqui as 9 vezes, as 10 vezes, e ao final ele põe fim, né? Isso é um... Então, bem, aqui nós fizemos o nosso primeiro programa, né? O primeiro programa utilizando essa estrutura de loop, né? While, que é um loop while, chamado loop while. Vamos fazer um exemplo mais complexo, né? Um pouco mais complexo. Vocês conhecem o número de Fibonacci? A sequência de Fibonacci? A sequência de Fibonacci é uma sequência de números que esse matemático apresentou, né? Foi inventado antes por outras pessoas, mas esse matemático Fibonacci apresentou. É uma sequência de números que aparecem em diversos fenômenos naturais aí, que a sequência seria, eu vou colocar aqui em forma de uma lista, né? Fibonacci. Vou colocar aqui em forma de uma lista, tá? 0, 1. É uma sequência de números, sendo que depois do 0 e 1, o próximo número será a soma dos dois números anteriores, tá? Então aqui o próximo número será 1, porque é a soma de 0 com 1. O próximo número será 2, que é a soma de 1 com 1. O próximo número será 3, que é a soma de 1 com 2. O próximo número será 5, que é a soma de 2 com 3. O próximo número será 8, que é a soma de 3 com 5. O próximo número será 13, que é a soma de 8 com 5. E o próximo número será 21. E assim por diante. Essa sequência é infinita, né? Então a gente vai imprimir essa sequência de Fibonacci. A gente vai criar um programa agora para imprimir essa sequência de Fibonacci, calculando de forma similar a isso aqui, né? Bem, para a gente fazer essa sequência de Fibonacci em um programa, eu coloco isso como exercício, né? Tente fazer primeiro, né? Quebrar a cabeça, vai ser muito bom, você vai aprender bastante. E agora eu vou dar a solução, né? Tente fazer primeiro, depois eu vou agora dar a solução. Bem, para a gente fazer essa sequência de números, a gente vai trabalhar mantendo controle, né, sobre os 3 números da lista, né, o tempo todo sobre 3 números dessa lista. Aqui a gente tinha controle sobre o A, né, apenas o A, só é necessário o A aqui. Aqui a gente precisa de 3, né, a gente precisa saber esses 2 números da lista, porque a gente precisa calcular o próximo, né. Então, desse bloco aqui de 3. Depois, na primeira passagem a gente vai fazer um loop aqui, né? Da mesma forma que foi feito aqui, a gente vai fazer um loop. Só que em cada loop desse a gente vai trabalhar esses 3 números. Aí no próximo loop a gente vai trabalhar esses outros 3 números aqui, ó. E no próximo loop a gente vai trabalhar esses 3 números aqui. E depois no próximo loop esses 3 números aqui. A gente vai trabalhar sempre 3 números avançando nessa lista aqui, um por um, tá? Então a gente vai ter que ter 3 números do controle aqui. O primeiro número vai ser, vamos estabelecer esse bloco aqui de 3 números, né? Esse conjunto aqui de 3 números, né? A, B e C, tá? Então o primeiro número aqui vai ser o A, vai ser 0. O segundo número, ele começa o B sendo 1. Então eu já tenho aqui esses 2 primeiros aqui. O terceiro é a soma de A com B, né? A soma de A com B, que vai ser o número C, né? Que vai ser o C, que é a soma de A com B. Então, eu não preciso, nesse momento, anotar esse número, porque ele é a soma de A com B. Eu já sei que ele é a soma de A com B. Então, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso while aqui. Enquanto eu vou estabelecer o seguinte. A gente vai gerar essa lista de Fibonacci até um certo número. Então, o número A, né, essa variável A, ela vai andar aqui. Ó. O A vai ser 0 nesse bloco, o A vai ser 1 nesse bloco, o A vai ser 1 nesse bloco, o A vai ser 2 nesse bloco. A cada vez que a gente passar, que a gente vai estar controlando 3 números, o A vai ser o primeiro. Ó. O A vai ser 3, o A vai ser 5 aqui nesse bloco. Então, a gente vai controlar pelo A. Enquanto o A for menor do que 100, por exemplo, né? Digamos assim, ó, eu quero listar esses números de Fibonacci, né, que vai ser listar o A, né, na prática vai ser listar o A, mas a gente vai ter controle sobre o B e o C, né, que são esses outros 2 números aqui, né. Eu vou até colocar o C logo aqui, né, C igual a A mais B, né, só para ficar mais didático aqui, ó, C igual a mais B. A gente vai
controlar esses 3 números nesse avanço do A aqui, tá? Então eu vou logo dar um print no A, que é o primeiro. Eu já vou colocar aqui, eu estou com esses 3 números aqui logo, né, controlados aqui, né? Eu tenho o A que é 0, o B que é 1 e o C que é 1. Então eu printo o A. Agora eu vou, uma vez que eu printei o A, eu vou deslocar todo mundo para frente, uma casa, né? Eu vou passar, o A vai passar a ser o 1, o A vai passar a ser o B, né? Assim, o valor do A vai ser o valor que está o B agora no momento. E o valor do B vai passar a ser o valor que está o C, não é verdade? Então eu vou fazer isso. Eu vou pegar aqui, ó, o A, o novo número do A será o atual B, né? Então o A vai passar a ser 1 nesse caso aqui. E o B, ele será o C, né? Então primeiro eu vou calcular aqui o C, né? Eu vou calcular o C aqui. C. Esse C tem que ser calculado antes aqui, né? C igual a A mais B. É isso, com isso aqui eu tenho os 3 números na mão aqui controlados, né? O C será o A mais B. Então agora eu faço essa migração, essa mudança. O A será igual ao B. O novo B será igual ao C, né? O novo B será igual ao C. Ou seja, o novo B será o valor atual do C, né? Que no caso aqui nesse primeiro bloco aqui vai ser 1. Então o B será o valor 1. Então ao acabar esse bloco aqui, a gente vai ter o C sendo o 1. Nesse momento aqui, né? O C ele vai ser o 1, o A é 0, o B é 1 e o C é 1. Aí, na primeira passagem de código, aí o C já está calculado como 1. O A vai passar a ser o B, né, o valor do B, então o A vai ser 1. O B vai ser o valor do C, que vai ser 1 também. E pronto. Na próxima volta, ele vai recalcular o C, que vai ser o 2, né? Porque 1 mais 1 vai dar 2. Então, fechado. Então, aqui nós temos terminamos aqui o bloco. Então, eu vou dar um print aqui, colocar aqui fim, e a gente vai ver se isso vai funcionar, né? Eu acredito que vai funcionar. Vou apagar aqui. Eu acredito que vai funcionar dessa forma aqui. Então, vamos rodar aqui o número de Fibonacci. Opa, olha aí. O primeiro número de Fibonacci é 0, o segundo é 1, depois 1 de novo, né? Essa sequência de Fibonacci é essa aqui, 1 de novo. Aí depois 2, que é a soma de 1 com 1, depois 3, que é a soma de 1 com 2, 5, que é a soma de 2 com 3, 8, que é a soma de 3 com 5, e assim por diante. A gente pode colocar um número Fibonacci até 200, aqui. Play, pronto. Aqui então ele vai até 200, né? No último caso aqui, o próximo número seria 144 mais 89, um passe de 200 ele não vai dar certo, né? Então pronto, assim, então nós temos o nosso segundo programa mais sofisticado, que faz essas operações. O importante é vocês entenderem isso aqui, ó. O novo valor para o A será igual ao valor atual do B. O novo valor para o C será a soma do valor atual do A mais B. E o novo valor para o B será o valor C, né? Será o atual valor C. E assim ele fica nesse bloco aqui girando, girando, até que se alcance o A, passe o número 200, e assim ele vai parar esse bloco while e vai entrar no bloco nessa parte do print aqui e a gente coloca o fim. Ok, pessoal? Então a gente vai dar uma pausa agora para começar maiores detalhes de programações, que foi apenas uma introdução, né, para vocês terem uma noção aqui de como é que se programa em Python, tá? Vou dar uma pausa agora e a gente continua com mais programação em seguida.